Revelado. A avó corajosa se vinga do marido traidor com o homem que ele odeia há 25 anos. A rotina de Dona Maria sempre foi marcada por aromas de café fresco e risadas animadas que ecoavam pelas paredes de seu aconchegante lar em São Paulo. Aos 65 anos, ela era a avó que todos adoravam, doce, acolhedora e sempre pronta para ouvir e aconselhar. No entanto, o que se escondia por trás de sua fachada impecável era um coração despedaçado. Alberto, seu companheiro de 40 anos, um advogado respeitado, havia se revelado um traidor. A descoberta atingiu como um choque elétrico. Uma jovem havia invadido seu mundo, e a sensação de traição cortou fundo, como uma faca afiada atravessando carne e osso. Mas Dona Maria não era feita de algodão. Ela era fibra pura, uma mulher forte que não aceitava passar pelo papel de vítima. Chega! Pensou, enquanto a raiva e a tristeza ferviam dentro dela. A vida dela não chegaria ao fim assim, não enquanto houvesse ainda tanto a viver. Decidida a dar uma resposta e a recuperar seu valor, Dona Maria convocou João, um amigo de longa data e mecânico da região. A conexão entre eles era única, forjada em risos e confidências, mas desta vez seria diferente. Enquanto planejavam, o clima de expectativa e novidade cercava cada encontro. Vamos fazer isso dar certo, João. Eu não quero apenas sair dessa situação, quero ressurgir das cinzas. As palavras de Dona Maria vibravam na mente de João, fazendo seu coração disparar. Ele sempre foi subestimado, mas a força e a determinação da amiga os inspiravam a sonhar alto, transformando o antigo ateliê de bordados da mãe dela em um próspero negócio. Com o tempo, o ateliê foi florescendo, cheio de cores e vibrante energia. A comunidade se uniu em apoio, e o sorriso de Dona Maria iluminava o ambiente, trazendo esperança a todos ao redor. Mas, com sucesso, a relação entre Dona Maria e João se aprofundou, algo mais intenso estava começando a brotar. A cumplicidade e o carinho tornavam-se palpáveis, e a inveja do passado de Alberto ecoava cada vez mais. A indignação de Dona Maria crescia ao perceber os planos de seu marido para exibir sua nova vida com a jovem em um grande evento, como se tudo estivesse bem. Como ele pode fazer isso comigo? Ela se perguntava, as mãos trêmulas ao imaginar a cena. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, a pressão estava insuportável. Com cada batida do coração, Dona Maria se preparava para um confronto que poderia mudar tudo. A ideia de encarar Alberto na frente de todos a deixava com o estômago em um nó, mas ela sabia que não poderia ficar em silêncio. Naquela noite, enquanto as luzes brilhavam e as vozes se misturavam em celebrações, Dona Maria sentiu que seu mundo seria definido por aquele momento. Com a presença de João ao seu lado, ela se lançou em sua jornada de transformação. Então, o olhar de Dona Maria encontrou o de Alberto, e a sala parou. O silêncio era palpável, e a pergunta inundou sua mente. Seria hora de expor a verdade e reivindicar sua dignidade, ou a traição de Alberto ainda teria um poder maior sobre sua vida? A tensão tomou conta do ar, e ela estava pronta para o que viesse. O coração de Dona Maria parecia ecoar cada vez mais forte, como se todos ao seu redor pudessem ouvi-lo. O olhar fixo em Alberto era um misto de dor e determinação. Ela se lembrava de todos os momentos compartilhados, das risadas e planos. Mas a traição dele a havia transformado. Aproximou-se da mesa, sentindo o peso do silêncio e as dezenas de olhares sobre ela. O brilho das luzes refletia em seu vestido vermelho, e naquele instante ela se sentiu poderosa. Alberto, precisamos conversar agora. A voz dela saiu mais firme do que esperava, cortando a atmosfera tensa da sala. A incredulidade tomou conta do rosto de Alberto. Ele tentou ignorá-la, mas a insistência de Dona Maria fez com que o olhar dele finalmente encontrasse o dela. Ela caminhou até ele, e a multidão se afastou, criando um círculo ao redor do casal. Você acha que tudo isso é um circo? Exibir sua nova vida como se nada tivesse acontecido? As palavras dela eram afiadas, cortando a máscara de indiferença que Alberto tentava manter. As expressões nas faces dos convidados variavam entre choque e curiosidade. Não se lembravam de ter visto Dona Maria tão clara, tão destemida. Alberto, com a expressão de quem tentava manter a compostura, respondeu: Maria, não é o que você pensa, não é o que eu penso. E o que foi? Uma aventura às escondidas?
Você fez isso com a gente e ainda quer que eu acredite que isso não é nada? Cada frase que saia de seus lábios parecia fortalecer a alma de Dona Maria. O peso da vergonha e da dor estava se dissipando, dando lugar a uma nova força. Eu amo você, Maria. Alberto disparou, e as palavras dele pareciam ser um feitiço quebrado. Joana, a jovem que estava ao lado dele, olhou nervosamente. As pessoas começaram a sussurrar. Dona Maria respirou fundo e, antes que pudesse se deixar levar pelo desejo de se defesa, focou na verdade que precisava ser dita. Amo. Você quebrou meu coração e agora quer fazer parecer que tudo é uma questão de amor? Ela olhou para João, que estava segundos atrás, como um apoio silencioso. O sorriso dele incentivou sua coragem. Dona Maria sentia as energias ao redor dela se transformando. As vozes da plateia começaram a fluir. Esse é o seu amor? Então eu quero que você saiba que eu também tenho algo a dizer. Sim, eu tenho um novo amor. Ela se virou para João, o olhar firme e doce. Estou me reconstruindo, e você não vai me parar. Joana, você pode ficar com ele, porque eu não preciso mais de alguém que me traiu. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. A revelação foi como um choque elétrico, e o ar pareceu rarear por um instante. Dona Maria percebeu que não estava mais sozinha. O apoio da comunidade tinha um peso real. Ela sentiu um calor subir pelo corpo, e lágrimas de felicidade misturadas com alívio encheram seus olhos. Alberto encarava, e em seu olhar havia uma mistura de raiva e choque. Ele não podia acreditar que a mulher que ele havia subestimado havia se tornado tão forte e decidida. Um espaço se abriu, e as pessoas ao redor começaram a aplaudir. Puro apoio à avó corajosa que finalmente reivindicava sua vida de volta. Dona Maria sorriu. Eu renasci. E você, Alberto? O que você vai fazer agora? O desafio estava lançado. A sala, que antes era só um palco de suas dores, agora era um espaço de celebração. Mas no fundo, uma nova dúvida começava a se formar. Como Alberto reagiria? E o que isso significaria para João e para o novo começo que estavam construindo juntos? Em meio aos aplausos e sorrisos, uma sombra começou a se formar. E o que viria a seguir talvez fosse ainda mais desafiador. O aplauso ecoou na sala, um som que parecia levar Dona Maria a outro nível, como se estivesse flutuando acima do chão que havia pisado por tantos anos. Seus olhos brilharam de alívio e uma ínfima alegria. Finalmente, alguém estava ouvindo sua voz, sua história. Mas a presença de Alberto, com o rosto contorcido, a trouxe de volta à realidade. A adrenalina pulsava em suas veias, e, por um momento, ela hesitou. O que ele faria agora? Os convidados se divertiam, mas uma atmosfera pesada se instalava no ar. Alberto, acumulando raiva e confusão, reverberava um vazio. Os murmúrios ao redor se intensificavam, como um crescendo de uma sinfonia prestes a atingir o clímax. Maria! Ele gritou, a voz cheia de desespero. Não faça isso. Você está só se destruindo. Destruindo-se. Aquela palavra causou um frio na barriga de Dona Maria, mas imediatamente se transformou em um impulso. Destruído? Eu sou a mulher que você quebrou, mas não me quebrou completamente. Olhe ao seu redor. As pessoas não estão aqui para você, estão aqui por mim. Ela viu rostos sorridentes, ouvidos atentos. A energia estava mudando, e ela tinha o controle. João, mais ao fundo, observava e sentia um misto de orgulho e preocupação. Ele sabia que o passado de Dona Maria com Alberto era complicado, um labirinto de emoções, mas sentia que poderia ser o farol em meio à tempestade. Se ao menos ele pudesse confortá-la agora, mas a batalha era dela. Era hora de Dona Maria brilhar de sua própria luz. Olha, você não precisa me defender. Ela exclamou, mais para Alberto do que para qualquer um. Apenas me deixou um destino triste, mas agora. Esse ciclo se quebrou. As lágrimas encheram seus olhos novamente, mas agora eram lágrimas de força, não de dor. Quando os aplausos finalmente cessaram, um silêncio expectante tomou conta da sala. Alberto estava imóvel, a boca entreaberta em incredulidade e vergonha. Você não pode seguir em frente assim. Nós temos uma história. Ele insistiu, tentando novamente se agarrar ao que parecia desmoronar. Sim, uma história de enganos e traições. Você queria que eu vivesse na sombra do que fomos? Dona Maria se aproximou, os olhos fixos nos dele, e continuou com um tom mais calmo, porém intenso. Se alguma vez você realmente me amou, você entenderá que eu não sou mais essa mulher que você conheceu. Eu sou uma nova versão de mim mesma.
As palavras de Dona Maria pareciam ter um efeito devastador sobre Alberto. Seus ombros caíram, e o orgulho que ele exibia começou a se desfazer. Um bando de emoções passou por sua expressão: raiva, confusão e, por fim, dor. Ela poderia sentir a vulnerabilidade emergente. A sala, que até então era só uma arena, agora parecia um tribunal, onde cada sinal de fraqueza era exposto. João decidiu que era hora de agir. Ele se aproximou de Dona Maria, colocando uma mão suave em suas costas como um sinal de apoio. Maria, você é maior do que tudo isso. Vamos para casa? A voz dele era doce, mas com um toque de urgência. Ele olhou para Alberto, desafiador e ao mesmo tempo preocupado. A tensão no ambiente já estava insuportável. Dona Maria sorriu, um sorriso que misturava coragem e um pouco de gratidão. Ela respirou fundo e resolveu se afastar do tumulto, e lá acima dele. Talvez um dia eu perdoe, Alberto, mas hoje eu preciso de tempo. Não posso mais lutar pelo que já foi. Ao se voltar para seus apoiadores, sentiu que as paredes uma vez opressoras estavam se dissolvendo. A nova vida chamava. Mas no fundo, uma ponta de inquietação permaneceu. E se Alberto não aceitasse isso tão facilmente? E se ele tivesse um plano para desestabilizá-la novamente? Com essas questões pulsando em sua mente e o coração batendo acelerado, Dona Maria se deu conta de que seus desafios estavam apenas começando. A sombra que inicialmente parecia distante agora se aproximava. O que ela não sabia era que Alberto também tinha seus próprios aliados, e o futuro que ela tanto desejava poderia estar mais ameaçado do que nunca. Dona Maria caminhou em direção à saída, seus passos decididos, mas a mente uma turbilhão. O calor do momento, a adrenalina, tudo ainda estava fresco. João a seguiu, em silêncio, admirando a força que ela emanava. Ao se afastarem da multidão, Dona Maria virou-se para ele, buscando conforto nos olhos dele. Eu não sei se estou pronta para isso, João. A voz dela tremia ligeiramente, revelando a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Alberto pode não ir embora assim tão fácil. João fechou os punhos, determinado. Você já deu um grande passo hoje, Maria. Não deixe que ele te faça recuar. Eu estou com você, sempre estarei. Ele queria convencê-la de que poderiam enfrentar isso juntos, mas as palavras pareciam insuficientes. E se ele tentar me atingir onde mais dói? O que eu faço? Dona Maria sussurrou, os olhos brilhando com a dúvida. Você é mais forte do que imagina. Lembre-se, você não está sozinha. Ele sorriu, mas a insegurança ainda pairava sobre eles. Ela deu um leve sorriso de volta, mas seus pensamentos voltaram rapidamente ao passado. A dor que Alberto causou era um fantasma difícil de afastar. Quando chegaram a um dos salões laterais, Dona Maria se viu cercada por amigos e apoio. Eles a rodearam, oferecendo palavras encorajadoras, mas havia um tom de alerta entre eles. Gritos esporádicos de festa ecoavam lá fora, mas a tensão na sala se tornava palpável. Alberto não ficaria parado. Precisamos de um plano, disse Fernanda, uma das amigas mais próximas. Ele não vai parar até conseguir o que quer. E você, Maria, precisa estar preparada. Dona Maria assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. As lembranças de Alberto ameaçando se misturavam com a nova sensação de liberdade. O que devemos fazer? Perguntou, disposta a lutar. João respirou fundo, inspirando confiança. Vamos nos unir. Se ele tem aliados, nós também temos. Não podemos deixar que ele faça você se sentir pequena de novo. A sala, que antes estava cheia apenas de vozes de apoio, começou a se encher de uma energia de determinação. Mais vozes se elevavam, pontos de vista e estratégias eram discutidos. As ideias começavam a fluir como um rio potente, a chama da esperança acesa em cada coração presente. Dona Maria sentia a força da união a envolvendo como um manto. As risadas e os gestos de carinho a faziam perceber que, mesmo com a sombra de Alberto, ela não estava sozinha. Mas um receio sussurrava em seu interior, uma sensação de que o confronto final estava prestes a começar. Enquanto discutiam, uma mensagem inesperada chegou ao celular de Dona Maria. O nome que surgiu na tela logo passou a ser o foco de toda sua atenção. Era de Alberto, uma simples mensagem que dizia: vamos conversar. Não podemos deixar isso assim. Um nó se formou em seu estômago. O que ele queria agora? A tensão aumentou, e o grupo imediatamente pareceu perceber, parando tudo para ouvi-la. Ele quer conversar, ela disse, a voz firme, mas os olhos traindo sua incerteza. Você sabe o que fazer, né? Não dá para esquecer que ele sempre gostou de manipular.
A voz de Fernanda era agora uma advertência. Dona Maria olhou ao redor, buscando coragem nos rostos de seus amigos. Eu vou confrontá-lo. Mas eu preciso fazer isso do meu jeito. As palavras saíram mais firmes do que imaginava. E, enquanto a sala ecoava com murmúrios de apoio e planos de ação, um novo sentimento surgia dentro dela. Não era apenas medo que a guiava, mas um senso renovado de poder. Que jogo Alberto estivesse planejando, ela se prepararia para enfrentá-lo de cabeça erguida. Mas, antes que pudesse pensar mais sobre isso, a porta se abriu subitamente e uma figura conhecida entrou. Não era apenas Alberto que a ameaçava, mas alguém que ela não esperava ver. A ex-melhor amiga de Alberto, Maria Clara, com um sorriso enigmático no rosto. Vocês realmente acham que podem derrotar Alberto sem saber a verdade? Ela disse, com um tom de provocação. O ambiente congelou, e Dona Maria sentiu o coração disparar. O que Maria Clara sabia que poderia mudar? Tudo! Dona Maria ficou paralisada. As palavras de Maria Clara ecoavam na sua mente, misturadas com uma série de emoções conflitantes. O que seria essa verdade que ela mencionava? A sala ficou em silêncio, todos os olhares voltados para a ex-melhor amiga de Alberto, como se esperando que ela jogasse uma bomba no meio daquela tensão. Que verdade é essa, Clara? Dona Maria perguntou, tentando manter a voz firme, mas a dúvida lhe pesava no peito. Maria Clara deu um passo à frente, seu sorriso se ampliando, mas não havia alegria na expressão. Era um sorriso manipulador, cheio de segredos. Alberto não é quem você pensa que é. Ele tem um lado sombrio, e se você continuar na ignorância, pode se machucar ainda mais. As palavras dela eram como agulhadas no coração de Dona Maria. Lembranças de momentos felizes, entrelaçados com os mais sombrios, dançavam em sua mente. Você só está tentando provocar, Clara. O que quer com isso? João se interveio, sua voz carregada de desconfiança. Ele se colocou à frente de Dona Maria, como um escudo. Provocar? Não, João. Eu estou alertando. Maria precisa saber sobre o que ele realmente fez, e não falo apenas das mentiras que ele contou. É muito mais profundo. Maria Clara estava envolta em uma aura de mistério que deixava todos intrigados e preocupados. Dona Maria sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que você está tentando dizer? Ela perguntou, o medo se misturando à esperança. Você pode sentir isso, não pode? Esse vazio? A traição não é só um ato, é um padrão. Alberto não se contentou em machucar você, ele fez isso com outras pessoas. E eu sou uma delas. Os olhos de Dona Maria se arregalaram. Os rostos de seus amigos revelavam a mesma surpresa. Fernanda puxou um pouco a mão de Maria, preocupada com as consequências da revelação. Você está me dizendo que ele feriu outras pessoas? Isso é grave, Clara. Precisamos de provas. Maria Clara fez um gesto afirmativo com a cabeça, como se estivesse esperando por aquela pergunta. Provas? Eu tenho a comunicação. Mensagens, fotos, tudo. Mas, antes de tudo, vocês têm que entender que, se Alberto souber que eu contei a verdade, ele não hesitará em fazer o mesmo com vocês. O grupo ficou em silêncio, cada um processando a gravidade da situação. Dona Maria sentia sua cabeça rodar. Tudo o que havia construído em sua mente agora começava a desmoronar. O que mais poderia estar escondido? Ela tinha certeza de que, após anos de dor, a verdade seria um alívio, mas agora, ela só sentia mais medo. Mas e se você estiver mentindo, Clara? O que você ganha com isso? A voz de João estava carregada de desconfiança. Eu não ganho nada, João. Só quero que Maria saiba da verdade para que não acabe como eu. Alberto é perigoso. E se não tomarmos uma posição, ele simplesmente irá continuar ferindo outras pessoas ao nosso redor. Dona Maria respirou fundo. O que ela faria a partir daquele momento? Com a verdade nas mãos, tudo poderia mudar. Havia dois caminhos à sua frente: o desafio de confrontar Alberto e os riscos que isso implicava, ou a escolha de se afastar e deixar que tudo seguisse seu curso. A tensão no ar era palpável. Mais do que nunca, Dona Maria sentia a responsabilidade pesando sobre seus ombros. A coragem que encontrara dentro de si não poderia, de forma alguma, desmoronar agora. Vamos fazer isso juntos, Dona Maria disse, a voz agora mais firme. Se Alberto tem segredos, eu quero saber. Se ele vai tentar me atingir, então vou estar preparada para enfrentar cada golpe. As palavras dela acenderam uma nova faísca na sala, e os amigos começaram a murmurar em concordância. Mas, antes que a emoção crescesse, a porta se abriu novamente.
Um homem alto, com um olhar sombriamente conhecido, entrou. Era Alberto. Então, o que foi que eu perdi? Ele disse, com um sorriso que mal escondia sua ferocidade. Dona Maria sentiu um frio na espinha. Era hora do confronto, e ainda havia uma grande verdade a ser revelada. Dona Maria sentiu o coração disparar. O sorriso de Alberto parecia um convite para o caos. Ele costumava ter esse jeito encantador de desarmar qualquer um, mas hoje era diferente. O ar pesado da sala parecia estar prestes a explodir. Alberto, você não tem ideia do que está acontecendo aqui, Dona Maria começou, suas palavras falhando em transmitir toda a revolta que se acumulava dentro dela. Os olhares de seus amigos se voltaram para a cena, quase como espectadores de um drama que prometia ser fatal. Alberto deu um passo para frente, o olhar desafiador. E o que seria? Um julgamento de caráter em que estou sentado no banco dos réus? Vamos lá, gente, me contem o que essa garota inventou agora. O tom de deboche deixava claro que não estava levando a situação a sério. Maria Clara se posicionou, pronta para intervir. Não se trata de invenção, Alberto. É hora de encarar os seus atos. Você machucou pessoas, e agora, Dona Maria não vai mais ficar em silêncio. Dona Maria sentia que as palavras eram como uma lâmina afiada, cortando o gelo que havia se formado entre ela e o homem que um dia amou. Eu não sou mais a mesma. Eu quero saber a verdade. Quizá não seja sobre o que você fez apenas a mim, mas sim sobre o que você fez a tantas outras. O sorriso nos lábios de Alberto vacilou. Ele olhou ao redor como se estivesse avaliando as reações do público. Um manto de tensão cobria a sala, e Dona Maria percebeu que suas palavras estavam atingindo seu alvo. Você realmente acredita nisso? Que eu sou um monstro? Todos têm suas questões, Maria. Você mesmo sabe que eu fiz por você, por nós. A defensiva que Alberto havia instaurado começou a revelar um homem consumido pela culpa, mesmo que tentasse disfarçar. Fiz por nós? Dona Maria repetiu, com uma risada amarga. O que você chama de fazer por nós só trouxe dor. Eu não posso mais ignorar isso. E de qualquer forma, José e Clara estão certos sobre você. O olhar de Alberto se endureceu. Então, vamos às ameaças e boatos agora? Onde estão as suas provas, Clara? Dona Maria finalmente deu um passo à frente, sentindo que o poder estava em suas mãos. Ela tem tudo, Alberto. Mensagens, documentos, e a verdade vai prevalecer. Não importa o quanto você tente se esconder ou disfarçar. Eu estou pronta para enfrentar você. Os amigos de Dona Maria olharam para ela, admirando a coragem que florescia, mas também preocupados com o que aquela confrontação poderia causar. Alberto, percebendo a fragilidade de sua posição, começou a perder a calma. E se eu não me importar? O que você vai fazer, Maria? Denunciar? Levar isso para a internet? Ele zombou, mas sua voz tremia. Ela sorriu, não um sorriso de felicidade, mas de determinação. Eu vou fazer o que for preciso para proteger aqueles que amo. Você pode tentar apagar o passado, Alberto, mas as verdades sempre vêm à tona. O ar parecia carregar-se de tensão novamente. Já estava claro que nada voltaria a ser como antes. Sabe-se lá o que Alberto estava preparado para fazer em resposta. Aqueles quem ela amava cercavam, mas e se Alberto tivesse um plano sombrio na manga? Nesse momento, uma pergunta pairou na mente de Dona Maria. O que ela estava disposta a sacrificar para finalmente ter a liberdade que tanto desejava? E Alberto, o que ele não estaria disposto a fazer para se manter no controle? O silêncio tomou conta da sala, e os olhares todos se voltaram para Alberto, esperando a próxima jogada. Era uma batalha de nervos que apenas começava e, desse embate, muitas verdades ainda estavam prestes a serem reveladas. Os segundos pareceram se arrastar enquanto a tensão na sala aumentava. Alberto, num esforço visível de manter a fachada, olhou em volta, buscando apoio que não vinha. Os sussurros dos amigos de Dona Maria reverberavam como ecos de um passado que ele não conseguia esquecer, cada palavra uma lembrança dolorosa de quem ele havia sido. Você ainda acha que pode vencer isso, disse Alberto, sua voz subindo em um tom que claramente revelava sua insegurança. Eu tenho tudo sob controle, Maria. Dona Maria respirou fundo, tentando reunir a coragem que faltou tantas vezes em sua vida. Nada está sob controle, Alberto. Você é uma mente manipuladora, mas não mais do que sua própria sombra. Essa vez, sua luz se apagou. Os amigos ao redor, como seres mágicos, davam um passo para trás, permitindo que a confrontação entre os dois florescesse. Clara finalmente sussurrou: essas cartas estão na mesa, Alberto. A escolha é sua.
Os olhos de Alberto brilharam com um ódio represso. Não admite que você também se tornou parte disso? Que você e seus amigos só alimentaram isso tudo? Ele estava encurralado, e sua defesa estava começando a desmoronar. Dona Maria não hesitava. Eu fiz o que podia, mas você cruzou uma linha que não pode ser desfeita. Não sou mais a mulher vulnerável que você conheceu. Estou aqui para proteger minha família. O calor em sua voz deixava claro que ela não recuaria. Era uma nova Maria, com os pedacinhos do passado colados em seu coração, mas disposta a lutar pelas memórias boas. Você realmente acha que vai conseguir expor tudo isso? O que você tem é só confusão e você sabe disso. Alberto lançou um olhar de desprezo, mas por dentro ele começava a estar claramente em pânico. Não preciso de provas para saber o que você é, Dona Maria disse, a voz firme, mas os olhos furiosos. Eu só preciso da determinação de quem eu realmente sou. Nesse instante, um silêncio absoluto pairou no ar, como uma sinfonia atingindo o clímax. Os olhares de todos se alternavam entre Dona Maria e Alberto, e o que deveria ser uma conversa estava prestes a ser uma batalha de valores, de corações partidos e de uma verdade amarga que finalmente poderia vir à tona. Alberto, percebendo que a narrativa estava sendo desconstruída, recuou um pouco. Talvez você deva pensar nas consequências, Maria. Todo mundo tem segredos. E quem você pensa que se machucará de verdade quando isso for revelado? Ela hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto, mas logo se recuperou. A dor já foi feita, Alberto. O que eu não vou permitir é que leve mais pessoas com você. O instinto de sobreviver de Dona Maria tinha falado mais alto, mas naquele momento, ela se questionou, até onde estava disposta a ir para garantir que Alberto não destruísse mais vidas ao seu redor. Nesse instante, a porta se abriu e um familiar entrou na sala, trazendo um novo ar, uma nova esperança. O olhar desconcertante daquela pessoa fez o coração de todos acelerar. Maria, você está bem? Quem era aquela pessoa que poderia mudar o rumo daquela discussão? E como Alberto reagiria a essa nova revelação? As chamas da tensão estavam prestes a ser alimentadas por um novo combustível, e a sala inteira sentiu isso. A batalha ainda não havia terminado. A figura que entrou era uma mulher de cabelos prateados, rosto marcado pelas rugas do tempo, mas com uma expressão resoluta que irradiava força. Era Helena, a mãe de Dona Maria, uma presença que todos respeitavam. Ela andou até o centro da sala como se fosse a salva que acalma a tempestade, e logo os murmúrios entre os amigos se calaram. Maria, meu amor, o que está acontecendo aqui? Sua voz, suave, mas firme, trouxe um ar de urgência. Dona Maria se virou. Mãe, estamos conversando sobre Alberto e tudo o que ele fez. Ele não pode continuar assim. O tom dela carregava um peso emocional que era difícil de ignorar. Helena olhou para Alberto, e a expressão dela mudou. Você de novo. Até quando vai machucar minha filha, Alberto? Havia um desdém em suas palavras, uma rejeição que ecoava nas paredes da sala. Alberto se recompôs rapidamente, o instinto de defesa aflorando. Helena, não entenda mal. Eu estou apenas tentando proteger o que é meu. Uma pausa, um tom mais frio. E o que eu construí? Construído sobre mentiras e manipulações, gritou Clara, uma das amigas de Dona Maria. Seus olhos reluziram com a indignação. Não há nada nisso que se sustente no plano ético. Dona Maria sentiu uma onda de força à medida que o apoio se tornava visível. E pensar que ela havia temido enfrentar Alberto sozinha. Agora, era um exército de corações ali, diante deles. Você está cercado, Alberto, continuou Helena, os olhos de uma mãe que não hesitava em proteger suas filhas. A sua traição não pode mais ser ignorada. E essa vez, Maria não está sozinha. Estamos juntas. Alberto forçou um sorriso, mas seu olhar traía uma perda de controle. Acha que suas palavras podem me atingir? Primeiramente, você precisa entender que eu tenho mais poder do que você imagina. Que poder é esse, Alberto? O que você fez para manter o controle? Você só usa medo e desprezo. Não é o poder que todos acreditamos ser. A voz de Dona Maria fluiu como um rio que finalmente rompeu a barreira, despejando toda a verdade que ela guardou por tanto tempo. Os rostos ao redor mudaram. As inseguranças de Alberto estavam expostas. Ele viu o olhar desafiador não apenas de Maria, mas de Helena e dos amigos. O cerco se fechava. Havia um momento de silêncio, onde todos respiravam pesadamente, prontos para o que viria a seguir.
O clima esquentou novamente, e os olhares se fixaram em Alberto, como se esperassem que ele desse o próximo passo. E foi aí que a porta se abriu novamente. Desta vez, era um jovem que todos conheciam. Lucas, o irmão mais novo de Maria, que havia estado distante por anos. Ele entrou na sala, sua expressão entre preocupada e confusa. O que está acontecendo aqui? Eu senti que algo estava errado. Imediatamente, Alberto parecia ter se tornado uma sombra. O recém-chegado acrescentava peso à situação, e a tensão que antes era palpável agora se intensificava ainda mais. Lucas, você chegou bem na hora, disse Dona Maria, sem saber que suas palavras poderiam abrir novas feridas. A voz dela tremia, mas havia um brilho de esperança. Fique em paz, Maria. Essa família não vai ser destruída. Não enquanto eu estiver aqui, Lucas declarou com força. Ele se lançou para o lado dela, criando uma barreira invisível entre os membros da família e Alberto. O clima estava prestes a mudar. Alberto, percebendo que a situação estava escapando de suas mãos, fez a única coisa que lhe restava. Você realmente acha que isso vai acabar aqui? Essa história está longe de terminar. A sala ficou em silêncio, com cada um tentando imaginar quais seriam as próximas jogadas de Alberto. E, no fundo, todos sabiam que a batalha estava apenas começando. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos aguardavam o movimento de Alberto, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Os olhos de Lucas brilhavam com uma mistura de preocupação e determinação, mas o irmão mais novo de Maria sentia a adrenalina pulsar em seu corpo. Ele sabia que aquela era a hora de agir. Alberto, você se acha intocável, não é? Disse Lucas, prendendo a respiração antes de continuar. Mas não percebe que seu reinado de terror acabou? Você não pode mais controlar a nossa família com suas mentiras. O desdém no olhar de Alberto se transformou em raiva. E quem você pensa que é? Um garoto que não faz ideia do que é o mundo? Essa aqui é a vida real. Ele gesticulava, como se tentasse intimidar Lucas, mas o jovem se mantinha firme ao lado de Dona Maria. Helena, com um semblante calmo, interveio. O que você não entende, Alberto, é que o amor e a união são mais fortes do que qualquer poder que você acha que tem. Sua manipulação não funciona mais. Ela tinha uma certeza contagiante, como se estivesse revelando a solução de um grande enigma. Dona Maria, percebendo a força que emana de sua mãe, deu um passo à frente. Chega, Alberto. Eu só quero viver em paz. Você está destruindo a nossa família há tempo demais. O que você realmente quer? Dinheiro? Poder? Já chega disso. Sua voz, agora alta, vinha acompanhada de um nervosismo que passava pela sala como um vulcão prestes a entrar em erupção. Alberto sorriu, mas seu sorriso era vazio, uma máscara que não escondia a derrota em seu olhar. Apenas uma farsa, Maria. Você sempre foi vulnerável. Com raiz profunda, quem tem coragem de arrancar a erva daninha? Ele tentava manter a postura, mas a tensão era palpável. A força que uma vez acreditou ter agora escorria pela sua frente. Me diga, Alberto, Clara interrompeu, o que você fará agora? Encontrou outra vítima? Porque você está bem longe de nos manipular. Ninguém mais acredita nas suas histórias. As palavras dela ecoaram pela sala, e os outros amigos de Dona Maria se aproximaram, formando um círculo de apoio ao redor dela. Chamados por uma coragem inusitada, os laços de amizade e família se mostravam inquebrantáveis. E isso foi tudo o que Alberto temia. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele começou a gaguejar, enquanto a pressão aumentava. O rosto dele se contorcia entre ansiedade e fúria. Mas já não havia mais a mesma confiança. O castelo de cartas estava prestes a desmoronar. Estamos lidando com um homem que se esconde atrás de mentiras, exclamou Lucas, o coração batendo forte. Não tenho medo de você, Alberto. Ninguém aqui tem. O silêncio voltou a reinar por um breve instante, antes que a tensão se fragmentasse ao som de uma risada fora do comum. Era Helena, que o olhava com uma mistura de pena e raiva. Você ainda acredita que sabe o que é a força? O que é ser amado? Essa sua vida de enganações não vai durar mais. Por mais que você tente, acabou. E foi nesse momento que a expressão de Alberto se transformou em desespero. Ele levou as mãos ao rosto, a derrota agora clara. Eu não vou deixar isso acabar assim. Não posso perder tudo o que construí. Sua voz se quebrou, como se cada palavra o estivesse despedaçando. Uma nova onda de tensão se espalhou pela sala, enquanto cada um olhava nos olhos uns dos outros.
A vitória estava perto, mas Alberto parecia desesperado o suficiente para dar um último golpe. A atmosfera pesava, e a incerteza pairava. O que ele faria a seguir? Ninguém sabia, mas a sala inteira sentia que o momento crucial estava se aproximando. Nesse instante, um golpe forte soou na porta, como se ecoasse um aviso. Todos se viraram para ver quem poderia ser. A porta se abriu com um estalo surpreso, revelando uma figura que ninguém esperava. Era Maria Clara, a ex-melhor amiga de Alberto, que havia se mantido em segundo plano até aquele momento. Sua presença trouxe um novo nível de tensão à sala. Eu tenho algo a dizer, ela declarou, caminhando com decisão em direção ao grupo. Seus olhos estavam firmes, mas a tensão na sala era palpável. Dona Maria olhou para ela com curiosidade e desconfiança. Você tem o que dizer, Clara? Eu não vim aqui para causar mais caos. Na verdade, venho em busca da verdade. A verdade que você precisa ouvir, Maria Clara começou, e a sala ficou em silêncio. Alberto tem um lado sombrio, e você precisa saber disso para se proteger. Ele não me machucou apenas uma vez, mas repetidamente até eu perder a conta. Os amigos de Dona Maria se aproximaram, formando uma barreira de apoio. Cada um segurava a mão do outro, sentindo a força da união. Fale, Clara. O que você sabe? Pediu João, seu olhar fixo na amiga que parecia tão determinada. Mensagens, registros, fotos, tudo que eu mantenho guardado para me proteger, mas agora ela precisa saber. Não posso deixar que Alberto machuque também, Clara continuou, sua voz carregada de emoção. O olhar de Alberto se endureceu. Não ouçam ela. Ela quer distorcer a realidade, protestou, mas a desconfiança estampada nos rostos dos presentes desmoronava sua autoridade. Com a respiração aérea e concentrada, Dona Maria decidiu que não poderia mais se deixar levar pelo medo. O que você vai fazer agora, Alberto? O que realmente está escondido atrás do seu sorriso? Ela enfrentou, suas palavras transbordando coragem. Estou farta das suas mentiras e manipulações. Eu tenho controle, gritou Alberto, mas sua voz estava repleta de insegurança. Ele girou sobre os calcanhares, buscando uma saída, mas não havia como escapar. Maria Clara observava tudo, um sorriso triste no rosto. O poder que você pensa ter está se esvaindo, Alberto. É hora de você encarar as consequências de suas escolhas. Sua voz era firme, quase coachando a verdade emergir. Dona Maria sentiu a energia palpável ao seu redor. O apoio de seus amigos e a presença de sua mãe, Helena, lhe davam o suporte necessário para se manter firme. Se você tem algo a revelar, Alberto, faça agora. O jogo acabou. A pressão estava em cima dele. Antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente, revelando um homem que trazia consigo um ar de autoridade. Era o advogado de Dona Maria, convidado por ela em um momento de desespero. Desculpe a intromissão, mas estou aqui para assuntos legais urgentes. O que está acontecendo aqui? Disse ele, sua voz ecoando pelo ambiente. Os rostos se viraram para Dona Maria, que estava paralisada. Era como se o universo estivesse conspirando ao seu favor. Alberto, percebendo que seu mundo estava desmoronando, fez um último esforço. Vocês não entendem. Eu não sou o vilão que estão pintando. Todos têm seus segredos, retrucou. Mas não são apenas segredos, são vidas destruídas, Alberto. E agora é sua vez de pagar a conta, respondeu Clara, com firmeza. Dona Maria sentiu cada palavra ressoar dentro dela. A transformação que começou semanas atrás agora se concretizava, e aquele eram os últimos passos rumo à liberdade. Eu não sou mais refém do seu jogo. Eu sou dona da minha história. Seu coração batia forte, determinado a seguir em frente. Alberto ficou em silêncio. As palavras dele se tornaram uma sombra do que costumava ser. Ele percebeu que não poderia mais manipular. A sala, antes cercada de tensão, agora estava carregada de esperança. O advogado interveio. Dona Maria, vou precisar das provas e testemunhos que você tem coletado. É hora de levar esse assunto ao tribunal. Com um sorriso de alívio, Dona Maria assentiu. Sim, é hora de trazer à luz o que estava escondido nas sombras. A sala foi preenchida com aplausos e sorrisos. A pressão que Alberto exercia sobre todos eles finalmente começava a se dissipar. A ligação entre eles se tornava mais forte. A união ergueu-se como um farol em meio à tempestade. Enquanto Alberto tentava manter o controle, sua expressão de impotência deixou claro que havia perdido a batalha. Eu vou me vingar de vocês. Isso não acaba aqui. Ele gritou, mas não havia mais eco em suas palavras. Dona Maria deu um passo à frente, com um olhar de firmeza que dizia tudo.
Você está certo, isso não acaba aqui, mas agora será diferente. A verdade prevalecerá, e quem realmente importa sairá vitorioso. E assim, a nova vida de Dona Maria estava prestes a começar. Agora, mais do que nunca, ela sabia que a coragem e a união de sua família e amigos eram suas maiores forças. A batalha foi árdua, mas não impediu que ela renascesse. A liberdade finalmente estava ao seu alcance. E você? Está disposto a se juntar a nós nessa jornada? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final incrível dessa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Você precisa mostrar seu apoio, contágio da força e amor que essa história trouxe.